Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição Jovem Mensagens. E hoje é quinta-feira, dia... Gente, hoje é dia 30, é? Chocada, acabou. Ó, outro dia eu tava desejando feliz ano novo pro povo. De repente, outro dia eu comecei o canal, mês de janeiro, agora março. Então vamos lá, quinta-feira, ó. Olha aqui, espaço. Sabe quantas linhas vieram hoje pra escrever? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você acha, CPB, que eu consigo escrever em 6 linhas todo o conteúdo que essa lição, tudo que eu entendo? Não dá, minha filha. Não dá, não. Aqui, ó. Ó. Não sei se tá focando, mas se não tiver, não tem problema. O importante é que você já sabe que só dá pra estudar se for desse jeito. Aceitando a vitória de Jesus Cristo. Alguns textos que a lição trouxe aqui hoje, que vão falar sobre a vitória de Jesus e da importância de nós aceitarmos e como é que nós aceitamos essa vitória em nossa vida, tá? Aqui é o título, gente, tudo vai girar em torno do título Jesus vence, Satanás perde, né? Que é o título da primeira lição. E aí tem um textinho em azul, né? Que é aquilo que a gente precisa dar bastante atenção. Eita, que a fala hoje tá toda embolada, tô, ó, cansada. Embora a batalha ainda esteja acontecendo na Terra, o fato é que ele já perdeu. A batalha tá rolando, mas lá no final já tem o nome do vencedor. Eu quero ler com vocês alguns textos. Primeira coisa que eu queria falar é que quando a gente vai observar na vida de Jesus momentos em que ele foi vitorioso, a gente lembra do momento assim marcante que foi a tentação logo após o batismo, né? E tem um livro de Ellen White, que é o livro No Deserto da Tentação. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês a capa dele. Quem quiser comprar, gente, são R$14. Pelo amor de Deus. Não perde essa oportunidade. R$14 é o preço de o quê? De um Subway que você come, assim, à toa, do nada. Que você come e depois bota pra fora. Vocês sabem como é, né? Então, compra esse livro. Pelo amor de Deus, compra. R$14, esse livro maravilhoso. Ela vai contar, né? É um compilado de escritos dela em que ela vai falar sobre a tentação. Ela não fala especificamente sobre o deserto da tentação em Jesus Cristo, né? É na vida de Jesus. Ela vai começar lá da queda. Então ela vai falar sobre a tentação e a queda do homem, lá de Adão e Eva, do lar edênico, como foi, tananã. Depois ela vai passar aí, né, pelo plano da redenção, como é que foi estabelecido a solução para o problema do pecado. Porque teve a tentação, caiu, pecou, pronto. E o problema? Vai ficar sem solução? Não. Antes do homem pecar, já estava tudo estabelecido, né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque antes que o mundo fosse criado, o plano da redenção já estava estabelecido e Jesus já havia se oferecido para morrer, tá? Então, ela vai perpassar aí da tentação e queda do homem pelo plano da salvação, pelo plano da redenção, e vai chegar o momento da tentação de Jesus no deserto. Então, ela vai falar aí do início, né, como foi o ministério de Jesus. Aí ela vem, a primeira tentação, são capítulos específicos, um capítulo para a primeira tentação, aí vai falando, por exemplo, a primeira tentação foi o quê? Sobre o apetite. Aí vai ter capítulos ali falando sobre o apetite, sobre a satisfação dos desejos e tal. Aí depois a segunda tentação, tem outro capítulo. E aí outros capítulos referentes ao contexto da segunda tentação, para que a gente aplique a nossa vida. Então ali os ensinamentos são maravilhosos. A gente compra esse livro. Vou deixar de novo a foto aqui, vou botar aqui a foto de novo pra você comprar. E vou deixar Não vou deixar não. Eu não vou colocar aqui o PDF, porque se eu deixar o PDF, você não vai comprar. E é só R$14. São R$14, gente. Não vou deixar o PDF, não. Você vai comprar ele físico pra fazer isso aqui, ó. Marca. Gente, releva, eu tô cansada hoje. Mas vamos lá. Eu quero ler com vocês os textos de Apocalipse. Então, o que eu queria falar? Antes do Apocalipse, na própria vida de Jesus, a gente tem vários momentos ali em que ele vence, né? Aquele relato ali da tentação mostra Jesus vencendo Satanás com a palavra. E aí vem, mais uma vez, textos que falam sobre a vitória, aqui em Apocalipse, capítulo 2, nas cartas às 7 igrejas, que representam 7 períodos da igreja cristã, né? Da história. Capítulo 2, eu já falei, mas se eu não falei, Capítulo 2, aí são alguns versos, ó, vou ler o verso 7, 11, 17 e 28. Depois a gente vai pro capítulo 3, tá? 7, 11, 17 e 28. Apocalipse 2 é onde a gente tá. Pegou a Bíblia? Pega a Bíblia, que aqui não funciona as coisas sem Bíblia não, viu? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 7, primeiro verso. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Segundo verso, é o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor,
de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Terceiro verso. É o 28? Não, é o 17. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E o verso 28. Peraí. Não, 26. 26. A lição botou o verso errado. Não é o 28, não. É o 26. O verso 26 diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Continua. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aí o 28 diz assim: assim como também eu recebi a autoridade do meu pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Pronto. Mas o verso não é o 28, a lição botou errado. É 26. O 26 aqui, ó. Peraí, deixa eu botar o dedo. Aqui, ó. Ao vencedor. Tá vendo? Não tá focando, não, gente. Essa câmera não tá muito boa hoje, mas é isso aí. Eu até limpei ela, mas não deu foco. Enfim. A gente tem aí. Aí agora vem pro capítulo 3. Cadê? São 7 vezes, tá, gente? São 7, o número da perfeição. Só podia ser 7, né? São 7 vezes. No capítulo 3, a gente tem versos 5, 12 e 21. Deixa eu ver, né, se tá certo. Versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí depois vem o verso 12. Vamos ver? 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. E agora o verso 21. Deixa eu passar aqui a página. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha o que a gente falou aí na lição de terça-feira. Eu ia falar na lição de ontem, mas quarta-feira não tem vídeo, né? Porque você faz um momento hipertexto sozinho com o Espírito Santo. Mas na lição de terça-feira que eu falei sobre a entronização de Jesus, que tem o Salmo, né? Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jesus, ele é o Rei da Glória. Que é depois da ascensão de Jesus Cristo, a última ascensão, né? Depois que ele... Porque assim, ó. Deixa eu explicar, né? Pra não ficar aí bugada somente. Bugada a mente de quem não sabe essa parte. Porque tem gente que, né? Já estuda, já sabe. Quando Jesus ressuscita, ele sobe aos céus. Certo? Tem o texto de... Nos evangelhos tem aquele relato que Maria... Maria está chorando. E aí Jesus chega no jardim, chama Maria. Mulher, por que choras? Não, na verdade não chama Maria primeiro, chama mulher, porque choras. Aí ela pensa que é o jardineiro e pergunta, se foi você que levou o corpo dele, devolva. Aí ele fala, Maria. Aí ela reconhece que é Jesus. E aí ela vai para abraçá-lo e ele diz, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai. Ou seja, Jesus iria subir. Então, depois de ter, né, do seu sacrifício, ser aceito no céu, Jesus passa mais ainda, se eu não me engano, 40 dias com os discípulos. Eu posso estar errada. Eu acho que são 40 dias. É que eu não estou lembrando exatamente qual é o versículo para poder mostrar para vocês. Mas, se eu não me engano, foram 40 dias. Se não foi um período curto de tempo, tá? Eu não lembro exatamente agora. Então, depois disso, aí tem a ascensão dele e a entronização, que é quando ele retorna à posição que ele estava antes de vir ao mundo e ser encarnado como bebê Jesus para morrer em nosso lugar, tá? Então, aí tem esse salmo que é um cântico dos anjos pela entronização de Jesus. Mas voltando aqui para o vencedor, a gente encontra 7 vezes essa palavra e a lição vem trazer aqui para você um adendo sobre a escrita, né? A escrita original do grego, que é a palavra... Eu não vou ficar lendo o que está escrito na lição, não, porque você já estudou sua lição, tá? Mas aqui eu achei muito interessante aqui, a palavra é nikal. E pode ser traduzida como conquistar, prevalecer, triunfar ou sair vitorioso. Tudo isso Jesus fez. Conquistou, prevaleceu, triunfou e saiu vitorioso. Olha que maravilha. Eita, Jesus maravilhoso. Aí, o que acontece? O ponto-chave que eu quero trazer para vocês aqui é como e por que a gente pode aceitar a vitória de Jesus. O como é aceitando ele como seu salvador, né? Aceitando o sacrifício dele, o sangue derramado. E o porquê. Por que existe uma garantia para todo aquele que aceita Jesus, uma garantia da vitória? Por que existe essa garantia da vitória? Qual é a segurança que nós temos? Qual é o segredo dessa vitória? É o sangue de Jesus. Não tem outra alternativa.
Vamos lá, voltar lá para o capítulo 12 de Apocalipse. E Apocalipse 12, 11. É a chave de hoje, a chave da quinta-feira. É esse verso, Apocalipse 12, 11. Que diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, qual é a nossa garantia de que a salvação, ou salvação que é a salvação também, mas a garantia da vitória de Jesus, ela é passada para nós. Nós podemos ter acesso a essa vitória de Jesus. Qual é a garantia? É o sangue que foi derramado na cruz. Ah, mas por que o sangue? Volta a sua mente lá para o Antigo Testamento. Todas as vezes que no Antigo Testamento ali, na liturgia do santuário, toda aquela... a prática do ritual do santuário foi estabelecida como como se fosse um recurso pedagógico de Deus para ensinar o povo sobre o sacrifício de Jesus que iria acontecer tempos depois. Então, aquilo era um prenúncio, né? Era só uma representação do que aconteceria mais à frente quando Jesus viesse ao mundo. Então, ali no santuário, o que acontecia? Vou colocar aqui meu exemplo. Digamos que eu estivesse vivendo naquela época. Eu pequei, e aí para o estabelecimento das leis, né, mostrava que para cada pecado tinha que ir lá e matar um animal. Então, os sacrifícios eram diários. Por quê? Porque todo dia a gente peca, né? E aí, todos os dias eu ia lá, né, no passado. Todos os dias eu ia lá, levava meu animal, matava esse animal. Antes de matar o animal, o que acontecia? Eu colocava a mão na cabeça desse animal e eu confessava os meus pecados. Simbolicamente, os pecados que eu confessei saíram da minha vida e passaram para a vida do animal. Aí eu matava o animal e o sangue do animal era derramado. E esse sangue o sacerdote levava para o santuário. Entende a transferência? Então, os meus pecados, simbolicamente transferidos para o animal, o sangue do animal foi derramado, esse sangue era levado para o santuário, e ali era o momento em que o sacerdote fazia todo aquele processo ali de apresentação do sangue no santuário, e Deus apresentava ali a sua presença, a presença de Deus era manifestada ali no santuário, e o perdão dos pecados era dado a todos aqueles que iam lá, confessavam, matavam o animal, se arrependiam. Então, é evidente que o derramamento de sangue tem relação com o perdão dos pecados. E isso era um prenúncio do quê? Do sacrifício que Jesus iria fazer por nós, do sacrifício que Jesus fez. Iria no sentido do povo, para o povo, né? Eles estavam aprendendo que seria lá no futuro. Para nós agora é passado. Então, o sacrifício que Jesus fez. João, vamos ler João? Vai, tá com a Bíblia? Você não fechou não, né? Ai, ai. Só tem que fechar a Bíblia quando acabar o vídeo. E olhe lá. Se quiser continuar com a Bíblia aberta, estudando, melhor ainda. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quando Jesus chega para ser batizado. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro que morria lá, prefigurando Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, por que é ele que tira o pecado do mundo? Porque ele é a oferta em nosso lugar. Ele tira o pecado do mundo porque ele se ofereceu em lugar do mundo todo. Oferta perfeita, sem defeitos, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. Um dos versos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o verso não termina aí. O verso termina, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte? Sim. O resultado do pecado era a morte? Sim. Mas existe um remédio para isso. O dom gratuito, presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte que o pecado exigia, lembra que lá no Gênesis Deus disse assim, olha, se você comer, certamente morrerá. Não era porque o comer ia fazer morrer, era o desobedecer à ordem de Deus. Era o pecar que geraria a morte. A morte, quando Adão e Eva pecam, a morte não ia ser instantânea. Não era uma maçã envenenada. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não era a maçã envenenada da Branca de Neve. Comeu e... Não era isso. A morte iria fazer parte e adentrar a vida... A morte ia adentrar a vida, não. Ia fazer parte da humanidade ali. Ia fazer parte da vida da humanidade. Vocês entenderam? A morte entraria no contexto ali da humanidade que até o momento não existia. Não existia a morte. Deus criou Adão e Eva para serem eternos. Né? Então, a morte entrou ali no contexto da humanidade. Então,
A morte, Romanos diz que a morte passou a todos porque todos pecaram. A partir do momento em que o pecado entra no mundo, ele se alastra pela humanidade. E o bebê nasceu e ele já é pecador. Já nasceu no mundo do pecado, entendeu? Não pecou assim conscientemente, não cometeu o pecado, mas é pecador, porque isso faz parte da nossa natureza, tá? Então o que aconteceu? Eita, que mistura de palavras. O que aconteceu? Adão e Eva pecaram, beleza. Veio a morte? Veio. A morte que Adão e Eva morreram. Eita, professora. A morte que Adão e Eva morreram não foi a morte que Cristo morreu. Ficou confusa? Vamos lá. Na Bíblia, quando você vai analisar o Apocalipse, vai falar sobre, e não só o Apocalipse, também vai falar sobre dois tipos de ressurreição e 2 tipos de morte, né? Tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição para a vida eterna e a segunda é a ressurreição para o juízo. A primeira morte é o sono, a primeira ressurreição, inclusive, é dos que aceitaram a Jesus, os mortos em Cristo. Lembra do texto de 1 Coríntios 15? Os mortos em Cristo. É 1 Coríntios ou é 1 Tessalonicenses 4? É porque tem o texto em 1 Tessalonicenses 4, 16, e tem o texto de 1 Coríntios 15. Esses 2 textos aí falam sobre ressurreição. Deixa eu pesquisar, é melhor do que eu ficar aqui perguntando, né? Deixa eu ver aqui se é 1 Tessalonicenses 4. É isso aí, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pronto. Então haverá 2 ressurreições. E se haverá 2 ressurreições é porque teve 2 tipos de morte, né? Óbvio. Então na primeira ressurreição, os justos, aqueles que morreram em Cristo, acreditando na mesma coisa, crendo em Jesus. Gente, eu digo pra vocês que eu tô cansada, eu começo as palavras, enfim. 2 ressurreições. A primeira, dos mortos em Cristo, e a segunda ressurreição vai ser daqueles que vão ressuscitar só pra morrer de novo. Eu tô dando risada, mas isso é muito pesado, não devia nem estar rindo. A segunda ressurreição vai ser daqueles que rejeitaram, né? E aí eles vão morrer a segunda morte, a morte eterna, tá? Aí o que acontece? Quando Adão e Eva morrem, eles morrem a primeira morte, a morte do sono, aquela que Lázaro, quando Jesus disse assim, Lázaro dorme, mas eu vou para despertá-lo. É a primeira morte, é a morte do justo, é o sono dos justos. Por quê? Porque a segunda morte é a morte eterna. A primeira morte é aquela que vai dar direito à ressurreição e à vida eterna. A primeira morte dá direito à primeira ressurreição e à vida eterna. A segunda morte não dá direito de nada. Aí o que acontece? A morte que Jesus morreu foi a segunda morte, foi a morte eterna. A morte daqueles que rejeitaram a Jesus e que vão morrer para sempre, desaparecer e sumir, acabou o pecado, acabou tudo, glória a Deus. Essa segunda morte aí. Essa foi a morte pela qual Cristo passou. A morte que, teoricamente, não teria ressurreição, não teria jeito. Mas qual é aí o mistério, o cerne da questão? Jesus não pecou. O salário do pecado não é a morte? É. Mas ele pecou? Não. Então ele merecia morrer? Não. Mas ele tomou para ele a morte que era nossa e a vida que era dele, ele entregou pra gente. Olha a troca. A morte que era nossa, passou para ele. A vida eterna, que era dele, um ser eterno, ele passa pra gente. Através do seu sacrifício, nós podemos ter acesso à vida eterna, que era dele, propriedade dele, a vida eterna, a propriedade dele, ele passou para nós. E a morte que era nossa, que cabia a nós, a morte que o pecado exigia, passou para ele. Então, a morte que o pecado que a gente cometeu exigia, Jesus morreu. Mas como ele não pecou, ele não tinha culpa dos nossos pecados, ficou esse crédito de vida. E esse crédito de vida, ele passa para nós. Todos aqueles que aceitam a Jesus obtêm a vida eterna. Todos aqueles que permanecerem, claro, no caminho de Jesus. Não é só aceitar Jesus, porque quem aceita anda no caminho correto, né? Então, ele não cometeu pecado, ele não merecia a morte. Nós cometemos pecado, nós merecemos a morte. Mas ele morreu para que a gente tenha vida. Não parece ilógico? Mas é isso, gente. É isso. Para o mundo é uma loucura, mas para nós é a salvação, é a glória de Deus, é a maravilha, é uma bênção, é a certeza da vitória. Parece confuso, mas se você parar para analisar, não é. É amor o nome disso. A gente merecia a morte e a gente não vai morrer eternamente. A gente que aceitar. Se aceitar. Se rejeitar, minha filha, e não se arrepender, aí Jesus volta e acabou. Não tem jeito. Mas a morte eterna, que era nossa, foi para ele. A vida eterna que era dele, vem pra gente. Olha que maravilha. Aí eu quero deixar aqui
uma frase que eu ouvi hoje com o pastor Arilton, estudando a lição. Hoje não, terça-feira eu estudei a lição com o pastor Arilton, e ele disse assim, ó: Cristo foi tratado como a gente merecia ser tratado, para que a gente recebesse o tratamento que por direito era dele. Entendeu? Cristo foi tratado como a gente merecia. Como? Humilhado, rejeitado e morto. A gente é que merecia isso. A gente merece, né? Não merecia no passado. A gente merece, que a gente não presta, não. Mas ele foi tratado como a gente deve ser tratado para que a gente receba o tratamento que por direito era dele. Que tipo de tratamento? O direito à vida eterna. O tratamento de filhos de Deus. Era um direito dele. Mas com a sua morte na cruz, ele passou esse direito para nós. E nós também somos filhos de Deus. Por meio de Jesus Cristo. E, gente, isso é maravilhoso. E aí, olha o que acontece. Ele não tinha... Uai, as coisas estão caindo do colo. Ele não tinha participação em nossos pecados, mas ele foi condenado. Nós não tínhamos antes, né? Vou falar no passado, porque agora nós temos porque ele morreu. Mas digamos, no passado, ele não tinha participação nos nossos pecados e ele foi condenado pelos nossos pecados. Nós não tínhamos participação na justiça dele e nós fomos justificados pela sua justiça. Você consegue analisar? Para e pensa. Eu cometi um pecado. Aí vem alguém inocente e diz assim, não, eu vou pagar pelo seu pecado. Eu vou pagar a tua dívida. Porque a gente ficou em dívida com Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles ficaram em dívida com Deus. Uma dívida eterna, que só foi sanada com a morte de Jesus. Então, eu tenho uma dívida, aí vem alguém e diz assim, não, eu pago a tua dívida. Eu morro no teu lugar. Eu sou preso, eu vou preso. Não, eu vou presa no teu lugar, não tem problema. Errado é justificado e um inocente é condenado. A gente vê muito isso, né? Na justiça brasileira. Mas enfim, vamos ligar aqui na questão espiritual. Eu, pecadora, que deveria ser condenada, eu sou justificada, recebo a justiça de Cristo através da fé, aceitando o sacrifício de Jesus. E ele, justo, perfeito, sem pecado, recebe a minha culpa, a minha condenação. Gente, o plano da redenção é algo assim. Não tem palavras para explicar em um amor desse, gente. Não tem palavras. Eu não tinha participação na justiça dele. Ele também não tinha nada a ver com o meu pecado. Mas ele morreu pelo meu pecado para que eu tivesse participação na justiça dele, que é perfeito. Olha aí. O justo morre para o pecador viver. Gente, isso é maravilhoso. Aceitando. Como é que a gente aceita a vitória de Jesus? Pela fé, amigos. Pela fé. Crendo, aceitando o sacrifício, aceitando ele como seu salvador e andando nos caminhos dele. Não é aceitar e depois fazer o que quer da vida, rejeitando o sacrifício de Jesus, não. Como se estivesse colocando ele na cruz de novo. Não, ele morreu uma vez só, definitivo, o sacrifício dele foi perfeito. Para que eu e você tivéssemos vida, para que nós tenhamos vida futuramente. Ó, eu posso morrer, só que eu não vou morrer a segunda morte, a morte eterna, eu vou morrer a primeira morte. Eu vou morrer o sono. E aí, quando ele voltar, eu vou ressuscitar. Na primeira, não é na segunda não, na primeira. Na primeira, em nome de Jesus, eu vou ressuscitar na primeira. E você também, fala amém, dá uma glória aí. Você também vai ressuscitar na primeira ressurreição. Gente, isso é maravilhoso. Ai, pelo amor de Deus. Jesus é muito... Ai, não tem palavra não, viu? Não tem palavra, mas é isso. O vídeo de hoje é isso aí. Aceitando a vitória de Cristo. Da vitória de Jesus. Olha, quero ler pra você, pra finalizar aqui, Isaías, capítulo 53. E o versículo é esse aqui, ó. Peraí. Só eu achar aqui. Tem umas partes que as páginas da Bíblia estão grudadas. Olha aqui. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. As feridas que Jesus sofreu sararam a nossa vida do pecado. Gente, isso é maravilhoso. Você já parou para analisar Isaías 53?
inteirinho assim. É maravilhoso. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, olha aqui de novo, ó, o Antigo Testamento e o Novo. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aceita a vitória de Jesus. Seja justificado pela fé. Estuda a palavra, estuda a lição em nome de Jesus. Busca a palavra de Deus todos os dias. A nossa dívida está cancelada a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo e vivemos para fazer a sua vontade. A nossa dívida é cancelada e aos olhos de Deus nós somos justificados, purificados. O sangue, que na visão das pessoas é uma coisa que suja, para mim limpa. O sangue de Jesus me limpa. Me limpa do pecado, me limpa, me purifica do mal. Glória a Deus. É isso, amigos. É isso a vitória de hoje. O vídeo de hoje foi esse. Eu já falo, a vitória de hoje faz, mas a vitória é essa mesmo. A vitória é essa. Aceitando a Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Tem um hino do Inário que diz assim, deixa eu ver como é que começa. Deixa eu lembrar como é que começa. O refrão é assim, ó. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Acho que é. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Aceita o dom presente de Jesus. Aceita o sacrifício de Jesus, amigo. Aceita em nome de Jesus. Toma posse disso e você vai ter a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. Compartilha esse vídeo com a tua classe e a gente se vê domingo, porque amanhã não tem vídeo. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu esqueci. Hoje, na lição, tem um QR Code. E se você colocar a câmera do teu celular para esse QR Code, você vai descobrir que o Felicity Play começou esse trimestre a fazer os vídeos resuminhos da lição com o pastor Igor Rocha, aquele do Camelo na Agulha, eu não sei se vocês conhecem. Mas aponta a câmera para esse QR Code que tá logo aqui no finalzinho, ó, do Felicity Play. E assista 2 minutinhos, gente. Ele fez um resumo da lição essa semana. Maravilhoso. E compartilha também esse resumo com... Eu vou deixar aqui o link. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O link desse resumo dele. Muito prático, assim, bem legal. E é isso. Até semana que vem com a lição de número 2. Momento predestinado. A gente vai estudar aí a partir da semana que vem, tá? Então, domingo eu volto com vocês. Amanhã eu vou compartilhar lá no meu Instagram o resumo da lição com o pastor Victor BJ, tá bom? E se tiver algum complemento também eu coloco lá no Instagram. Eu coloco o link de livro, de o que tiver, eu coloco lá, tá bom? Então, se você não me segue no Instagram, @cristina.prockelly, e aí a gente vai se comunicando por lá também. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou também, se você não entendeu alguma coisa, se você entendeu, se você achou importante, quer colaborar com algum comentário, deixa o comentário aqui também. E é isso. E qualquer coisa me chama lá no Instagram que a gente se fala, beleza? E até o próximo vídeo. Tchau!